Gente, boa tarde a todos, a mais uma reunião do Lab, hoje com a participação do Wellington Bruno Araújo Duarte, que é fisioterapeuta, formado pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, especialista em saúde da família e sanitarista, e mestrado no programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Federal de Pernambuco, e atualmente ele é coordenador das equipes do Núcleo de Apoio à Saúde e Família da Prefeitura Municipal de Jaboatão do Guararapes, em Pernambuco. Wellington, seja muito bem-vindo. E antes de passar a palavra ao Wellington, queria agradecer ao professor Oswaldo Bagueiro pela indicação da palestra do Wellington. Seja muito bem-vindo, Wellington, e passo a palavra. Obrigado, Alexandre. Eu vou começar falando, agradecendo pelo convite. Isso não é um convite, isso é uma convocação. Eu chamo isso de militância. Eu sou do SEBS Recife, né? O SEBS é um dos precursores da história da saúde pública e do SUS. Então, toda vez que alguém faz um convite a algum militante, a gente entende como trabalho de militância. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha perspectiva, sobre a história dos NASF, minha história e minha experiência com isso. Eu queria começar falando um pouco sobre o histórico do NASF. E aí, para isso, eu trago um ciclo de palestras, de debates, que Gastão Wagner Campos participou há um tempo, e eu vou tentar compartilhar aqui só para vocês, não vou passar a palestra, mas só para vocês saberem do que se trata, do que eu estou falando. Vou tentar aqui. Essa daqui. Acho que dá para ver, né? Em vez de ficar mandando papel de interconsulta, de Sim. repente a gente vai procurar... Então, esse ciclo de debates, ele é fundamental para mim. Toda vez que me chamam para conversar sobre NASF, falar com algum residente sobre NASF, a gente tem uma residência aqui no Jaboatão, e ela tem 40 vagas para residência. E multiprofissional, então, tanto o Estratégia da Família quanto o NASF, acho que é a maior residência do Brasil, são 40 vagas de uma residência municipal, e sempre que me chamam para fazer acolhimento desses residentes, eu mostro essa palestra, esse ciclo de debates com Gastão Wagner, porque ele é o grande idealizador da perspectiva do que hoje se tornou o NASF, né? Que é lógico que é uma construção, mas que ele deu esse pontapé. E nessa palestra ele fala sobre questões atuais, sobre o que os NASF foram se tornando, de qual foi a estratégia que ele montou inicialmente, de como o NASF foi pensado. Então, acho que isso é uma questão importante para a gente entender o que é o NASF. Okay. Então, a proposta é que a gente fizesse essa apresentação, eu falasse um pouco sobre esse histórico, um pouco sobre o processo de trabalho, eu acho que é o que a gente tem que debater, assim, com um pouco mais de qualidade, o que construímos até agora sobre os NASF, pesquisas, uma parte falando sobre da existência à subsistência e uma avaliação final. Então, essa é a minha proposta para o momento. Quem tiver uma proposta um pouco diferente pode ir colocando ao longo do percurso que a gente vai discutindo, tá? Volto a falar, podem interromper, podem conversar, esse é um momento de conversa. Então, eu coloco aí, inicialmente, a primeira portaria que cria os núcleos de apoio à saúde da família foi a portaria 154, de janeiro de 2008. Então, os NASF, eles vêm com uma perspectiva alternativa a um modelo de saúde pública que a gente conhecia no país, né? Eles vêm num momento de ressignificar os padrões de atendimento centrados no médico, ressignificar os padrões de atendimento privados, de atendimento que não existia a participação de outras categorias profissionais no processo de trabalho da saúde da família. Então, assim como o PACS conseguiu se transformar em PSF e o PSF em Estratégia de Saúde da Família, outros atores foram entrando nessa história, porque Gastão Wagner, assim como ele conta no ciclo de debates, via que o médico, a enfermeira, o ACS não eram deuses. Eles não conseguiam dar conta de toda a demanda que chegavam, e a gente preconizava para aquele momento uma mudança no modelo, que era um modelo privatista, para um modelo centrado na saúde da família, né, das famílias e das coletividades.
Então, para isso, para que a atenção básica conseguisse resolver 90%, 85% dos problemas de saúde, e sendo esse eixo integrante, essa base do cuidado, a atenção básica precisava de outras categorias orientando, apoiando, fazendo um apoio matricial para essas equipes de saúde da família. E aí vieram-se outras e outras portarias, né? E a última portaria que eu cito aí, que é uma coisa que a gente vai citar mais na frente, é a 2979, que institui o programa Previne Brasil do ano passado. Então, inicialmente, os NASFs não existiam essas modalidades como a gente vê hoje, eram outras categorias. Hoje a gente tem cerca de 20 categorias podendo compor o NASF, inclusive o médico veterinário, e foi uma série de portarias que foram sendo construídas e adaptadas ao que hoje a gente entende por NASF. A base desse apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, dos NASF, que hoje são chamados de NASF-AB, é o apoio clínico-assistencial e o apoio técnico-pedagógico. No segundo caderno sobre o NASF, que é o caderno 39, de 2014, a gente lê ali que o processo de trabalho do NASF ele é norteado, não gosto dessa palavra, eu gosto mais da palavra direcionado, principalmente pela lógica do apoio matricial, da clínica ampliada, da cogestão e por ferramentas que subsidiem o trabalho. O que é o apoio clínico-assistencial? Então, a gente entende que metade da agenda do NASF, metade do processo de trabalho, tem que ser clínica assistencial, ou seja, de assistência às famílias e às equipes. De assistência no sentido do fazer profissional que a gente aprende na clínica, né, durante a faculdade. Então, esse é o apoio clínico assistencial. É um atendimento que é feito ou de forma individual, na unidade ou em casa, ou em grupo. Então, grupos terapêuticos, atendimento individual, atendimento junto com o médico, junto com a enfermeira, junto com a ACS, junto com a técnica de enfermagem, junto com o dentista. Então, esse é o apoio clínico-assistencial. E o apoio técnico-pedagógico e também atendimento às equipes. Muitas vezes a gente tem uma equipe que está precisando de um cuidado e o NASF também faz esse atendimento clínico-assistencial. A gente também tem, embora não seja previsto em portaria, mas é uma coisa que o NASF geralmente faz também, né? Eles chamam de cuidando do cuidador, né? Muitas vezes eles fazem alguns atendimentos também a essa equipe, por muitas vezes entender que a equipe está adoecida. E aí é quando esse trabalho também se confunde um pouco com o apoio técnico-pedagógico. O apoio técnico-pedagógico é um apoio, como o próprio nome diz, pedagógico, de processo de trabalho, de ajudar a equipe a compreender o quanto ela pode ampliar o cuidado dentro daquele território. Então, a gente vai ter um apoio técnico-pedagógico também do nosso saber profissional, tanto quanto o núcleo, né, que a gente aprende na academia. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar a saúde mental das pessoas? Como é que a gente deve agir em casos de necessidade de reabilitação, de encaminhamento para a rede, e de coisas que a gente não aprendeu na faculdade também, que é muita perspectiva do campo, e ela não é aprendida geralmente na faculdade. Quem tem sorte de ter uma faculdade, uma universidade que tem os cursos ali muito próximos dos estágios, tem muita sorte, mas a maioria não tem essa sorte. Então não entende muito dentro da perspectiva do que é o campo, e sim mais o que é o núcleo, né, na universidade. Então sai da universidade muito sem saber o que é o campo. Esse é um dos grandes empecilhos na constituição do NASF, de como o NASF deveria atuar, porque as pessoas saem da universidade muito núcleo, pouco campo, muito assistencialistas, pouco técnico-pedagógicas. Né? A ferramenta educacional, às vezes, não é muito bem desenvolvida na universidade. E aí, para falar de processo de trabalho, eu trago esses autores, que é processo de trabalho. O processo de trabalho ele se resume na resposta dessas perguntinhas que estão aí. Quem é o agente que irá executar o processo de trabalho? Qual é o objeto do trabalho? Sobre o que é o trabalho? O produto do trabalho? O que é o trabalho? Os instrumentos ou meios de trabalho? Como eu vou fazer aquele trabalho? E a finalidade da ação? Para quem é esse trabalho? E aí a gente lembra muito, quando a gente fala de trabalho, de Merri, né? Do trabalho vivo, do trabalho morto. Mas a gente tem esses autores aí falando um pouco sobre o processo de trabalho. E aí tem um colega daqui, de Pernambuco, que fez o TCR dele, da residência. Ele é nutricionista e fez a extensão de coletiva pela segunda vez, fez 2 exigências. E ele lançou esse artigo em 2018, que fala sobre os elementos do processo de trabalho do NASF, com base no caderno da atenção básica 39, que é o último caderno que a gente tem.
E aí ele pegou o que é processo de trabalho e subdividiu. Né? Quem são esses agentes e objetos? São os indivíduos, as famílias, as comunidades, as equipes. O que é o objeto? É o processo de trabalho da equipe, são os agravos, são os danos, são os riscos, as vulnerabilidades, os aspectos biológicos, sociais, psicológicos, comportamentais e sanitários. O que são os instrumentos? É o saber clínico, sanitário, epidemiológico, é a cogestão, é a vigilância, são as reuniões, é a clínica ampliada, é o espaço físico da unidade, é o trabalho em equipe, é o atendimento individual ou compartilhado, no domicílio dentro da unidade, é o suporte técnico-pedagógico, é a territorialização, a educação permanente, os instrumentos de abordagem, os instrumentos de planejamento. O que são os produtos? São os ambientes familiares e comunitários mais saudáveis, é a redução dos riscos, dos danos, dos agravos, das vulnerabilidades, é a ampliação da autonomia da capacidade dos sujeitos, são equipes preparadas e resolutivas, e o que são as finalidades, que é a defesa da vida saudável. Então, ele colocou em processo de trabalho, eu acho esse artigo fantástico nesse sentido, onde ele deixa mais claro para a gente qual é o processo de trabalho do NASF. Esse é o primeiro caderno, o caderno 27, o caderno mais antigo que a gente tem, e aí ele traz uma evolução para o caderno 39, ele é muito baseado em núcleos, ele é menos da perspectiva do campo, pelo que eu presencio, eu entendo sobre ele. Ele cita muitos ciclos de vida também. E aí eu trago uma frase dele que eu acho bem interessante para a gente discutir as mudanças para o caderno 39, é que ele, quando fala do processo de trabalho, ele diz que o processo de trabalho tem que priorizar atendimento compartilhado. E quando ele fala das intervenções específicas do profissional do NASF com usuários e famílias, ele fala que esse atendimento deveria ser individualizado pelo NASF apenas em situações extremamente necessárias. E, quando ocorresse, continuar mantendo contato com a equipe de saúde da família que não se descomprometeria com o caso. E as ações comuns nos territórios sobre a responsabilidade das equipes de saúde da família. Ele dá um passo muito grande para o 39, porque nessa época aí, parece que o atendimento, as ações técnico-pedagógicas, elas superavam o valor que as ações clínico-assistenciais tinham. Então, a gente tinha muitos NASF, por exemplo, com resistência ao atendimento individual. E isso não garantia alguma resolutividade dentro das equipes, muitas vezes. Porque essa fala aí prendia, muitas vezes, os profissionais numa resistência e não desenvolver o seu saber clínico assistencial, o seu fazer. E aí vem o caderno 39, em 2014, e ele traz outra fala. Ele diz que, em relação ao funcionamento do NASF, os municípios, né, deveriam definir que o processo de trabalho fosse pautado pela lógica do apoio matricial às equipes, porém não se constituindo como ambulatório específico ou porta de entrada, embora também possa fazer atendimentos. E a definição de que o NASF, como uma equipe, ele tem semelhanças, papéis comuns e diferenças. E apesar de requerer planejamento e comunicação, em especial gestão da agenda de deslocamentos, o tipo, a frequência e a duração das atividades de cada profissional do NASF não são necessariamente iguais e simultâneas. E que a integração da equipe não se reduz sem necessariamente, nem necessariamente requer que todos estejam juntos o tempo todo, embora sejam necessários espaços e momentos de encontro de todos. Ele traz uma perspectiva, assim, é como se ele se perdoa em relação ao caderno anterior, dizendo, olha, gente, não é tão rígido assim, a gente pode fazer atendimento, a gente pode aumentar essa resolutividade, não precisa todo mundo estar grudado o tempo todo. Então, eu acho isso muito interessante, e isso mudou muito a perspectiva que a gente, enquanto residente, eu fiz residência de saúde da família, finalizando em 2013, entendesse do que era o NASF no território, do que estava passando a ser o NASF. Né? Esse caderno surgiu bem na minha primeira residência de saúde da família. E aí tem um artigo interessante do Tesser, eu acho que é de 2017, não está dando para eu ver aqui, mas ele traz uma perspectiva, uma crítica muito grande aos núcleos de apoio à saúde da família. E ele diz que é uma interpretação a partir da atenção primária. Essa crítica, ele chega a chamar os profissionais do NASF de nasfianos. E ele diz que as normativas oficiais estabeleceram que os NASF fazem parte da atenção básica, talvez para incentivar sua aproximação com ela. Além disso, estimularam, apoiarem e realizarem atividades generalistas, de planejamento, acolhimento, atuação,
ligadas ou não ao seu núcleo de atuação. Isso gera ambiguidades e superposições entre funções das equipes de saúde da família e dos NASF, potencialmente desnorteando os profissionais dos NASF, que passam a se ver em alguns locais como apoiadores ou mesmo realizadores de ações generalistas. Então, até Gastão coloca isso no ciclo de debates, que muitos NASF deixaram de ser NASF, a partir do caderno 39, muitas vezes, deixaram de prestar um apoio clínico, muitas vezes, e se tornaram muito generalistas. Ele fala até de superego das equipes de saúde da família. Então, a gente vê que existem vários tipos de conformação de NASF, tanto em relação às categorias profissionais, porque existem 20 categorias que podem compor, e existem muitas diferenças no país inteiro de como essas equipes de como é o processo de trabalho dessas equipes. De que muitas vezes tendem para o técnico pedagógico, muitas vezes tendem para o clínico assistencial, muitas vezes tem um balanço. Então, Tessa, ele vem fazer esses comentários, muitas vezes a gente até se chateia um pouco com o comentário, né, no artigo, da maneira como ele fala, mas é bem um puxão de orelha, assim, para, vocês têm que se organizar pelo país, né? E aí a gente tem, ele divide isso em blocos, né? O bloco de ações compartilhadas, né, aqui à esquerda em cima, e o bloco de ações específicas. As ações compartilhadas ele traz na presença do usuário, consultas, visita domiciliar, e na ausência dos usuários, que são as discussões, os PTS, as reuniões com as equipes. E no bloco de ações específicas dos NASF, ele traz ações individuais ou em conjunto com outros NASFianos voltadas a pessoas ou grupos filtrados. E aí ele traz atendimentos individuais, visitas domiciliares pelo NASFiano, e grupos e atendimento coletivo, núcleo NASFiano, e discussão de caso entre NASFianos. Ele divide atividades que o NASF pode compartilhar com a equipe e atividades que o NASF não compartilha com a equipe. E ainda traz uma gradação, assim, do que seria objeto para o NASF. Aí, bem no meio, um pouco abaixo, ele traz 80% a 90% dos usuários. Essas pessoas, elas seriam atendidas e manejadas pelas equipes de saúde da família sem necessidade, como ele fala, de NASF. E aí isso vai para uma tarja mais escura, onde ele vai trazendo, aos poucos, o apoio desse NASF. E aí a gente tem, em cima, essa natureza das atividades do NASF, iniciando com o suporte técnico-pedagógico de discussão, subindo para um cuidado especializado e subindo para uma regulação e negociação, e usuários que são objetos de trabalho dos profissionais do NASF. Ele traz esse gráfico para trazer essa gradação. É uma crítica que, na época, eu engoli um pouco seco, mas que a gente vai entendendo o que esse médico quis falar para a gente. E aí, eu trago a perspectiva de como seria organizada uma agenda. Essa é a agenda daqui, de Jaboatão dos Guararapes, de como eu organizei, junto com os profissionais, essa agenda, que teria que ter, que tem 40 turnos, são profissionais 40 horas, que tem que ter divisão entre atividades clínico-assistenciais e técnico-pedagógicas. Então, a gente traz aí uma divisão de turnos, 10 turnos para reuniões, e aí tem vários tipos de reuniões, 2 turnos para poder eles se organizarem enquanto categoria e organizarem a produção, 14 turnos para consulta programada, atendimento, que são as questões clínico-assistenciais, e 14 turnos para atividades coletivas. Não está dando para ler muito bem aqui. Mas essa seria uma agenda padrão, digamos assim, que um profissional do NASF, uma equipe do NASF teria. E aí, como a gente poderia mensurar o risco e estabelecer prioridades? Eu acho que, de início, para o trabalho do NASF, a gente tem que estabelecer riscos e prioridades para o trabalho, porque não vai dar para o NASF atender tudo e resolver a maioria dos problemas do território, porque uma equipe NASF tipo 1, por exemplo, ele dá apoio a 9 equipes de saúde da família, né? E hoje ainda tem essa história das equipes de atenção básica, que são equipes descaracterizadas. Também tem o APCA familiar, que é outro instrumento, e a escala de Coelho-Savassi também é outro instrumento. Então, são 3 formas de como mensurar e estabelecer riscos e prioridades. Estabelecer um fluxo, então, isso é uma coisa que é base na saúde pública, né? Estabelecer fluxo. É uma coisa muito difícil de se fazer, desenhar um fluxo, desenhar essa elipse de entrada, o losango, né, com as perguntas, com os direcionamentos-chave, e os retângulos com os direcionamentos do trabalho,
Esse é um formato mundial, né, que se tem para se definir fluxos, e acho que todo gestor, todo profissional deveria entender a gestão do seu trabalho como um grande fluxo, organizado dentro de uma rede. Então, aí a gente tem desde o acolhimento, com escuta qualificada pela equipe de saúde da família, a elipse à esquerda lá em cima, a definição de se o problema é agudo. Então, primeiro a gente não pergunta se o usuário é da área, a gente pergunta se o problema dele é agudo. Independente dele ser da área, se o problema for agudo, esse problema tem que ser conduzido e tratado e resolvido. E tentado ser resolvido. Se sim, existe necessidade de um apoio do NASF, se existe, vamos procurar esse contato. Se não existe, se não é agudo o problema, agora sim a gente pergunta, ele é da área de abrangência? Se sim, a gente vai ter todas essas ofertas aí embaixo à esquerda, dentro da equipe de saúde da família, e se não é da área de abrangência, a gente vai encaminhar esse usuário para a área de abrangência dele. Existe necessidade desse apoio, de um apoio ou de um encaminhamento desse usuário que foi recebido na área de abrangência? Se não, a gente vai continuar o cuidado pela própria equipe de saúde da família. Se sim, a gente vai encaminhar com responsabilidade para ou algum lugar, ou para o NASF, ou para tentar resolver a demanda desse usuário. E aí existem vários tipos de demanda. Para o NASF, a gente descreveu essa partezinha à direita, né, esse retângulo acima, à direita, o que é que o NASF se responsabiliza dentro do processo de trabalho, dentro do cuidado. Quais são os usuários que são de cuidado do NASF? Né, são usuários que necessitam de avaliação para encaminhamento qualificado, usuários que consigam ser tratados com menor frequência e com capacidade tecnológica leve ou leve dura, que seja ou de AD1, de atendimento domiciliar tipo 1, ou seja, aquele usuário que está em atendimento domiciliar, domiciliar, mas ele precisa de menos cuidado, de menos frequência de cuidado, porque ele tem estabilidade e cuidado satisfatório pelo cuidador, ou usuários que necessitem de consultas compartilhadas com a equipe de saúde da família, ou de atendimento individual na unidade, e usuários que necessitem participar de oficinas e grupos liderados pelos profissionais do NASF. Então, esse seria o fazer do NASF. Esse seria o perfil de usuários que seriam recebidos pelo NASF. Tá rápido, minha gente? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Para mim, tá tranquilo. Valeu. E aí, dentro disso, a gente também tenta estabelecer qual é o perfil de competências do NASF. Qual é o perfil? Todo mundo que entra no serviço, seja privado, público, tem um perfil de competências, né? E a gente chama de desenho de cargo. E aí, dentro desse desenho de cargo, quando a gente entra, a gente tem várias atribuições. Mas a gente pode estabelecer dentro da equipe que a gente está pertencendo, né? Naquela coordenação do cuidado, em relação ao NASF, o que é que essa equipe NASF tem que ter como perfil de competência. E aqui isso é uma oficina que a gente faz, e pergunta aos profissionais assim, para você, o que seria um profissional NASF? Quando é que você se sente feliz e chega em casa dizendo assim, porra, eu sou o melhor profissional NASF que eu podia ser? E aí esses profissionais saem dizendo essas atribuições, e a gente no final faz um perfil dessas competências por núcleos de sentido. E esses núcleos de sentido foram atenção à saúde, quando ele faz uma boa atenção à saúde, quando ele busca por capacitação, por educação permanente, quando ele se mostra resolutivo, quando ele entende que é resolutivo, quando ele trabalha as competências de educação, tanto na preceptoria quanto no apoio técnico-pedagógico das equipes, e quando eles também entendem que são os próprios gestores do processo de trabalho. Então, esse foi um perfil de competências que a gente criou aqui. E aí, o que a gente tem em relação à nova PNAB, por exemplo, de 2017? Aí eu vou começar falando sobre o que vem acontecendo e descaracterizando, ressignificando o processo de trabalho dos NASF. Na antiga PNAB, que é de 2012, a PNAB é a Política Nacional da Atenção Básica, que direciona toda a política de atenção primária da gente, né, no Brasil. E aí a gente vinha, né, numa continuidade, dizendo que as possibilidades de composição dos profissionais dos NASF, elas são mantidas, né, o que continuou com essa nova PNAB. Mas a carga horária, ela não fica detalhada. A carga horária dos profissionais, ela não fica detalhada, como a gente tinha antigamente, uma carga horária para o NASF de 200 horas, por exemplo, 5 profissionais de 40 horas. Então, hoje a gente não tem isso estabelecido na nova PNAB. E o que é que se descontinua? O NASF, ele passa a se chamar de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. E
E aí é suprimido a noção de apoio que os NASF têm, né, no antigo nome. E a gente sabe que quando se muda um nome, não se muda um nome, se muda uma lógica, né, nas coisas. E aí os NASF-AB, eles passam a cobrir também as chamadas unidades básicas tradicionais. Os NASF, eles não cobriam unidades básicas tradicionais. Por quê? Porque a gente entende que a unidade básica tradicional é um modelo retrógrado que não mantém continuidade do cuidado, que não se responsabiliza pelo cuidado, né? São equipes fragilizadas, equipes que têm o potencial de se tornarem equipes de saúde da família, que são as equipes que a gente chama de padrão ouro, né? Que deveriam ser, as equipes deveriam ser 100% no país, equipes de saúde da família, né? Com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com dentista, com ACS. E aí o NASF ele passa a cobrir equipes tradicionais que passam a receber verba, receber recurso financeiro do governo federal, o qual não existia antigamente, porque se você está estimulando que essas equipes, formadas por um pediatra, um ginecologista e um geriatra e um enfermeiro, se transformem em equipes com médicos de família e comunidade, com enfermeiro de família e comunidade, com ACS. Então, se você está estimulando isso, você vai incentivar financeiramente essas novas equipes resolutivas, e não as equipes anteriores. Mas a partir da nova PNAB, essas equipes tradicionais que não garantem resolutividade, e que o cuidado é muito fragmentado, né? A gente vê médicos, por exemplo, que não vão nem na casa do usuário fazer uma visita domiciliar, onde não tem um ACS para fazer uma cobertura. Então, essas equipes, elas passaram a ser financiadas a partir de 2017, e o que desestimulou muitos municípios a querer investir, que essa equipe se transforme numa equipe padrão ouro, de equipe de saúde da família. E os NASF passaram a apoiar essas equipes não resolutivas. Então, isso foi uma coisa que mudou, né, com a antiga PNAB de 2012 para a nova PNAB de 2017. Aí eu trago algumas coisas que a gente conquistou ao longo desses anos, e eu trago 3 pesquisas. Uma é de Fabiana Souza, ela é professora aqui da Federal. Outra é de Nalva Lacerda Cabral, também é profissional daqui. E outra é Caroline Guimarães Damascena, que é profissional daqui dos NASF de Jaboatão dos Guararapes, ela é fisioterapeuta também. E aí essas 3 pesquisas, elas vêm inovar assim, sobre o processo de trabalho dos NASF. Por que eu digo isso? Existe um núcleo na Fiocruz, né, Pernambuco, que é da professora Paulette. Ela era coordenadora da residência de saúde da família que eu fiz, foi minha orientadora na UPE. E ela, além de ser professora da UPE, também é professora da Geo Magalhães, que é o centro onde fica a Fiocruz Pernambuco. E ela tem um núcleo de pesquisa sobre NASF lá. Uma das primeiras pesquisas interessantes sobre NASF foi o de Fabiana, que ela veio falar sobre a validação da integralidade, da resolutividade e da coordenação do cuidado pelos NASF. Então, são pesquisas assim pioneiras que a gente tem sobre resolutividade do cuidado do NASF. E aí vocês vão entender nas próximas pesquisas. Mas a primeira pesquisa que evidenciou essa resolutividade foi a pesquisa de Fabiana, né? Que ela avaliou a atuação dos NASF segundo seus objetivos de integralidade, ampliação da resolutividade e fortalecimento da coordenação do cuidado, que foi feita com profissionais da equipe da família e dos NASF, e que o resultado evidenciou que o NASF atua sim na perspectiva do apoio matricial, mas com predomínio de atividades de dimensão técnico-assistencial, ou seja, muito ligadas ainda ao seu núcleo, né? Ao fazer assistencial, e que a atuação ampliou o escopo de ações da atenção básica, sim, e a resolutividade para até 70% dos casos atendidos. Então, o NASF vem e ela mensura isso, né, essa resolutividade no atendimento, em relação a isso, a ampliação do escopo das ações. Atendidos, qualificando os encaminhamentos e fortalecendo a coordenação assistencial na atenção básica. Outra pesquisa, que é a tese, já de doutorado de Linalva, ela fala sobre a resolutividade clínico-assistencial do NASF, né? E ela traz a construção de um formulário de medida de avaliação e monitoramento do processo de trabalho em relação à capacidade clínico-assistencial do NASF, não a técnico-pedagógica, a clínico-assistencial. Então, uma pesquisa foi puxando a outra. Quer dizer que o NASF tem uma grande resolutividade, amplia o escopo das ações, do cuidado, né, do encaminhamento na rede. Isso Fabiana traz na dissertação dela. E aí Dinalva diz, então, vamos criar um instrumento que mostre que existe a resolutividade, né? Vamos criar um instrumento para testar essa resolutividade do NASF. E aí é esse instrumento que foi testado e validado, que chamou FAN-RCA-NASF. E aí ele foi concretizado pelo julgamento de experts, além de testagem,
onde evidenciou-se o impacto positivo e estatisticamente significante das ações do NASF sobre a qualidade de vida relacionada à saúde, tanto na percepção clínica quanto na dos usuários. E aí ele traz, no final, que recomenda, a tese dela recomenda no final, que o instrumento seja novamente testado. Ela cria um instrumento, valida o instrumento, e Caroline Guimarães Damascena, que é uma fisioterapeuta daqui, faz a dissertação do mestrado dela, nesse mesmo grupo de Paulette da Fiocruz, testando esse instrumento. E ela testa no município que ela trabalha, que é aqui, Jaboatão dos Guararapes. Então, o objetivo da dissertação dela foi avaliar a resolutividade clínico-assistencial nesse município, que é um município de 700 mil habitantes, segundo o maior do estado. E aí ela traz, como isso, né, o formulário para avaliação e monitoramento, aplicado em 3 momentos distintos, com intervalo de tempo de 1 a 3 meses entre as avaliações, com participação de 28 profissionais do NASF e 41 usuários. E ao comparar os dados fornecidos, observou-se que, na grande maioria dos componentes, houve diferença positiva e estatisticamente significante em relação à evolução clínica dos indivíduos acompanhados pela equipe NASF, com registros de, no mínimo, 83,3% de resolutividade. Então, esses usuários que são acompanhados pelo NASF, eles têm uma resolutividade no cuidado, o que aumenta a resolutividade da atenção básica. E aí, o que é que... Olhando a hora aqui. E aí, o que é que nos ameaça hoje? Muitas ameaças acontecem à saúde pública e ao SUS desde antes da sua formação. E aí, a gente tem, hoje, a Emenda Constitucional 95, de 2016, que congela por 20 anos o orçamento destinado à saúde, inclusive para a atenção básica, a qual vem passando por inúmeros retrocessos, resultados de uma agenda de austeridade fiscal, né, com o golpe de 2016 e uma progressiva invasão e conquista neoliberal dentro do aparelho do Estado, né, e privatizante. E aí vem a portaria 2979, se a gente tem um SUS que não vai crescer por 20 anos e uma população que vai continuar crescendo e demandando, obviamente vai ter que se fazer cortes em algum lugar, né, jogado de um lugar para o outro. Então, onde é que o Ministério da Saúde imaginou começar esse corte? Na atenção básica. E aí vem a portaria 2979 de novembro do ano passado, que institui o Previne Brasil. O Previne Brasil, ele traz várias alterações, né, de financiamento, e aí a gente vai ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso, onde a gente tinha o PAB fixo, que era um valor que era pago por usuário por cabeça, que a gente chamava de per capita, e o PAB variável, que era um incentivo que era dado por equipes e programas estratégicos, a exemplo das equipes NASF, das equipes de saúde da família. Um NASF, por exemplo, recebia para se manter 20 mil reais do Ministério da Saúde, um NASF tipo 1 com 5 profissionais. Então, a gente não tem mais esse recurso específico para o NASF, nem para as equipes de saúde da família. Para vários outros programas, esse incentivo continuou, mas para o NASF e para as equipes de saúde da família, não. Então, a gente tem uma mudança do que era esse financiamento, com o PAB fixo e o PAB variável, e o PEMAC, que era um programa de incentivo de avaliação da atenção básica, para outra perspectiva, que é um financiamento que agora, para ser conseguido, vai ter que ser conquistado com muita luta, através de modelo de desempenho, com indicadores que eles especificaram, que são basicamente indicadores que só servem para a equipe de saúde da família, de também uma logística de que cada usuário tem um valor dentro da atenção básica, e aí a gente chama de captação ponderada, que eles chamam de captação ponderada, que é para captar usuários, cadastrar usuários na equipe de saúde da família, o incentivo dos agentes comunitários de saúde e o incentivo, que é o valor pago para os agentes comunitários de saúde, que sempre existiu. O valor de pagamento dos agentes comunitários de saúde é separado, é um valor separado, não existe uma lei específica para isso. Então, isso continua, e um pagamento por equipes que existia, né, que já existia e que continuarão, incluindo outros programas, como Informatiza APS, como o Saúde na Hora. Então, por exemplo, as equipes de saúde bucal continuam recebendo financiamento, as equipes de consultório na rua continuam recebendo financiamento, as academias de saúde continuam recebendo financiamento. Então, existe ainda repasse para esses programas específicos. A gente deixou de ter 3 formas de pagamento de financiamento da atenção básica federal para 4 formas de financiamento totalmente distintas. Onde a gente vê que nessa daqui, na mais atual, a gente tem que ralar muito
e é impossível de se chegar ao ideal que o Ministério da Saúde preconiza, né? Justamente para poder reduzir o recurso, porque se a gente está sob o teto de uma emenda constitucional, né, a gente precisa sair fazendo cortes. E a gente teve outra portaria de dezembro, que foi a 3510, onde vem um incentivo financeiro específico para equipes que recebam residentes. Só que, pasmem, residentes médicos e enfermeiros. Então, não se considerou as equipes que recebem residentes NASF, por exemplo, né? E aí a gente tem o trabalho, a gente fez toda uma mobilização aqui em Recife, foi para a Assembleia, a gente foi para o Congresso do COSEMES Pernambuco. Então foi feita uma mobilização muito grande aqui em Pernambuco dos NASF, porque muitos NASF deixaram de existir mesmo aqui, por conta que parou de vir esse incentivo específico, né, financeiro do Ministério da Saúde, assim como no Brasil todo, muitos NASF deixaram de existir. Onde eu entendo isso como um pouco a volta do ato médico, né, do médico se empoderando, né, lá dentro do Ministério e do país, né, na volta de um ato médico, dizendo assim, ó, aqui a perspectiva agora vai voltar a ser médico-centrada, né, a gente não financiar equipes que são de apoio matricial com outras categorias profissionais. E também de lógica, né, de cuidado. A gente tinha um cuidado pensado pela estratégia de saúde da família, com corresponsabilidade, encaminhamento responsável, e agora a gente vai ter um incentivo a equipes que não são resolutivas, né, ao procedimento. A gente vai pensar mais no procedimento do que na qualidade do cuidado. E aí esse cardzinho, ele foi criado por Juliana, que também é do SEBS, é uma colega que hoje está fazendo mestrado em Brasília, mas ela continua sendo do SEBS, e nutricionista, e na época, no fim do ano passado, ela ainda era residente de saúde da família. Aí lá no programa de residência de saúde da família dela, ela criou junto com a gente esse card, e eu achei fantástico, e a gente espalhou muito, inclusive a gente tem um Instagram que foi criado chamado Somos Todos NASF, já está com quase 8 mil seguidores, e ele fala muito sobre o novo financiamento da atenção básica para quem quiser entender, e sobre também o que é o NASF, né? Ele tem muita gente do NASF seguindo, a gente tem um grupo também no WhatsApp, onde participam vários coordenadores de NASF no Brasil. E aí, o que a gente faz, então, para lutar contra os retrocessos que a gente vem vivenciando? Primeiro, denunciar essas práticas de destruição do SUS pelo governo atual, pelo governo Bolsonaro e dos apoiadores, né, combatendo as notícias falsas. Organizar a luta nacional com comissões estratégicas. Organizar debates digitais e eventos, como seminários, congressos com a temática NASF. Organizar espaços de troca de experiência entre as equipes NASF e produzir encontros entre gestores e profissionais. Articular com as instituições de ensino e pesquisa para escrever experiências e publicar artigos como esse sobre a resolutividade dos NASF. Construir notas de repúdio, cartas de apoio, manifestos, articular com associações de luta pela saúde e de ensino e pesquisa, como a Abrasco, como o SEBS, como a Rede APS, Rede de Médicos e Médicas Populares, associações de ensino das categorias, articular e ocupar os conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde, os nossos conselhos profissionais, das nossas categorias profissionais, articular apoio político de parlamentares. Sem esse apoio, a gente não avança muito, porque eles que são a nossa voz, né, dentro das assembleias, dentro das câmaras, dentro do Congresso. E a gente teve muito apoio de muitos políticos, tanto a nível federal, quanto a nível de Assembleia Legislativa aqui no Estado. A gente chegou a conseguir marcar uma audiência pública aqui no Estado, né, antes da pandemia, divulgar pesquisas sobre os NASF nas redes sociais com experiências resolutivas. Eu acho que essas são formas que eu saí citando de como a gente pode lutar. Um instrumento muito bacana que foi construído é esse. E hoje a gente tem vários grupos no país discutindo sobre NASF e fazendo com que isso não acabe, que a gente saiu da existência para a subsistência e que a gente volte a existir, né? E eu trago algumas fotos sobre o nosso trabalho aqui. A gente tem um grupo de pilates, por exemplo, nessa unidade, Nova Descoberta. A gente tem grupo de caminhada nessa outra unidade. O grupo Ativa Saúde. Um grupo de atividade física em Massaranduba do Campo. Grupo de contação de histórias com a fonoaudióloga. A oficina de Chantala com a TO, com a fisioterapeuta. Educação permanente com as equipes. Esse, por exemplo, foi um tema sobre autismo. Grupo de reabilitação de membros superiores com a fisioterapeuta. Outro grupo de pilates. O grupo de reabilitação de membros superiores. Essa é a Carol,
Carol Damascena, que fez a pesquisa sobre a resolutividade dos NASF aqui, essa que está no meio com o cocá na camisa, assim, o desenho. Vocês vendo que o grupo funciona numa igreja, foi um espaço articulado para que o grupo pudesse funcionar. Tem outro grupo de reabilitação de membros superiores, que é a fisioterapeuta Dani. Atendimento em auriculoterapia, a fisioterapeuta ali e a residente fazendo auriculoterapia na usuária. Após o grupo de atividade física, que dá para ver os bambolês. Isso é no terreno da casa de uma usuária. Outro grupo de reabilitação de membros superiores. Uma visita domiciliar que eu fiz enquanto eu estava atuando como fisioterapeuta do NASF. E é isso. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado a todos os participantes. Gente, boa tarde. Encerro mais uma reunião.